Tudo bem, e você? Tudo certo? Como é que estão as coisas? Vamos estudando, né, diariamente, cada dia um pouquinho mais, para ver se a gente compreende mais esta pandemia, essa doença. E vocês, tudo bem? Tudo certo. Uma correria com muitas lives, né, nesse momento de S- pandemia. Sim, novamente estamos juntas, né, doutora Amanda? Muito bacana. Professora Dulce, eu vou esperar, vou dar 2 minutinhos para o pessoal conseguir aderir à live. Pois Então não, a gente já estamos começa. Tudo bem? ótimos. E como é que estão os atendimentos aí? A teleodontologia, como é que está sendo? Os pacientes se sentem muito acolhidos com as consultas online, né? Então, há uma procura porque eles estão um pouco soltos, perdidos. Tenho feito bastante, graças a Deus, eles têm me procurado e eu tenho acolhido da melhor forma possível. Pelo menos tirando dúvidas, eximindo alguns problemas que possam existir. Se a gente consegue fazer à distância, auxilia bastante. Com toda certeza, facilita muito, né? Muito, Evitar o contato nesse momento. Sim, é muito interessante, é muito satisfatório e seguro também para eles. Eles se sentem muito mais seguros quando tem um profissional que pode dar algumas orientações. Eles também estão com muito receio de ir aos consultórios, né? Eu tenho Todos estão com sentido muito medo, isso. né? Todo mundo Todos. está com muito medo. Então, se a Não gente. somos só nós profissionais da área da saúde, mas também o público está com medo, né? Exatamente. Todo mundo está bem receoso em relação a esta doença. Exatamente. Bom, deixa eu dar um oi aqui pro pessoal antes da gente começar. Oi, Maxilo Face, tudo bem? Temos que conversar depois. Tô vendo alguns rostinhos conhecidos. Acho que o pessoal vai entrando, enquanto isso a gente já pode Sim, já fazer as conheço apresentações. bastante gente que está presente. Muitos rostinhos conhecidos mesmo. Sim, mesmo. Isso mesmo. Bom, professora Dulce, seja muito bem-vinda a mais uma live junto comigo. Nessa quarentena está Obrigada. rendendo muitos bons frutos. E hoje Sim, nós estamos aqui no Instagram da Diorama para falar sobre biossegurança para profissionais da área da saúde, com foco na odontologia e com foco na proteção visual. Para que uhum. a gente possa começar a falar sobre isso, eu gostaria de dar a palavra para que você possa se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, por favor. Bom, em primeiro lugar, doutora Amanda, eu agradeço a sua lembrança, o seu convite, para que eu possa trazer um pouquinho de informação, se for necessário. Sempre a gente troca informações em relação aos atendimentos, à parte clínica, e é muito importante que os profissionais tenham um contato bem íntimo, né, entre a gente mesmo, para que a gente possa trazer novidades. E você lembrar de mim é uma coisa muito grata. Eu fico bem grata de Fico muito você falar feliz. que você quer algumas informações que eu possa disponibilizar para todo mundo. Eu sou estomatologista, sou formada há 33 anos, faço estomatologia exclusivamente, aproximadamente 20 anos. Trabalhei no serviço público na prefeitura do município de São Paulo durante 31 anos, dei aula em universidades durante 27 anos e desde então eu tenho um atendimento clínico diário. Eu nunca fiz parte de corpo de coordenadoria, de Uhum. associações, eu sempre foquei o meu trabalho para o atendimento clínico. E em virtude disso, de tantos pacientes atendidos e muitas imagens, eu tenho um livro hoje é um atlas de estomatologia em caso clínico, são todos os casos clínicos que passaram por mim, então é uma grande satisfação, é o meu orgulho hoje de poder disponibilizar deste atlas para os profissionais que estão iniciando. É um atlas bem prático e talvez por isso que eu hoje fale bastante com vocês, porque eu posso talvez oferecer alguma parte clínica que hoje se faz muito importante para os atendimentos, pensando nessa doença nova e pensando um pouco em biossegurança. Eu também estou estudando, estou trocando informações com outros profissionais especializados para que eu possa compreender e tentar fazer, desculpa, um melhor modo possível de atendimento para que a gente consiga se proteger, consiga proteger o nosso paciente e proteger a
comunidade, a sociedade, para que a gente diminua o risco de contaminação entre todos. Sim, e com toda certeza isso vai agregar muito, doutora Dulce. Por quê? Uhum. Por que que hoje nessa live, falando de proteção visual, nós não temos um oftalmo e sim duas cirurgias dentistas falando sobre isso? Isso, é. Primeiro, já vou começar destacando aqui, eu separei algumas imagens, então eu vou abrindo aqui para a gente ir conversando junto. Segundo o New York Times, esse é um gráfico que surgiu bem no início da pandemia, ele já vem do final de fevereiro. Mostra que nós, cirurgiões dentistas, somos a profissão que tem maior risco de contaminação do Covid-19, né? Maior risco de contaminação no coronavírus. Doutora Dulce, sua imagem travou, você me escuta? Como é que estão as coisas aí? Pessoal, alguém me manda um ok só para ver se vocês estão me ouvindo. Travou um pouquinho a sua imagem, você me ouve bem? É que eu tinha colocado para gravar, Amanda, desculpa, eu parei para Imagina. iniciar, estava totalmente sem gravação. Desculpa, você tinha me solicitado. Não, imagina. Nós estávamos falando sobre esse gráfico do New York Times que coloca o cirurgião dentista como a profissão de maior risco de contaminação. Sim. E eu já começo reforçando isso porque nós somos os profissionais que precisamos utilizar os EPIs de maneira adequada e também precisamos de algo confortável para que consigamos trabalhar. Então, por isso que hoje aqui temos duas cirurgiões dentistas, duas pessoas que trabalham em clínica e que conseguem falar disso para vocês com bagagem. Então, esse é o nosso intuito. Professora Dulce, para que a gente comece a nossa live e entre na parte de biossegurança, antes disso, eu queria te dar a palavra novamente para que você falasse um pouco para nós sobre quais são os mecanismos de contaminação para essa doença, com essa pandemia, né? Quais são os principais meios de contaminação? Eu sei que isso nós ouvimos diariamente em televisão, em rede social, nós estamos sendo minados por isso a todo momento. Mas é importante revisar essas informações, por quê? Porque a partir do momento que eu entendo o mecanismo de transmissão, eu me torno mais apto a escolher o melhor EPI de proteção de acordo com o que é recomendado. Então, acho que vale a pena reforçar isso. Amanda, a gente já tem conversado, eu tenho conversado também com bastante profissionais. A doença é muito nova. E tudo que é novo tem um período de medo, de receio. Nós estamos aprendendo, muitos cientistas estão estudando as diferentes formas de contaminação. Eu trago aqui uma queixa bem importante, porque nós dentistas, em qualquer estudo onde existem os riscos de contaminação, nós estamos bem no topo. Os dentistas são prioridade, as TSBs, a ACDs, a ASB, os radiologistas, todos que estão envolvidos com os nossos atendimentos. E quando a gente fala em proteção, os dentistas muitas vezes não são nem citados. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, até porque nós trabalhamos com equipamentos de proteção individual há muito tempo. Porque hoje é o Covid, mas a gente já vem com doenças de muito tempo e nós temos que nos proteger. Eu, por exemplo, sou do início da AIDS, que era uma doença extremamente letal na época, e nós não tínhamos todos esses equipamentos e a gente teve que, com o tempo, nos adequarmos para que a gente pudesse atender. Hoje a gente atende de uma maneira muito mais segura do que qualquer profissional da saúde, eu diria principalmente dos médicos, utilizando vários itens, óculos de proteção, aventais descartáveis, bom, enfim. E com o tempo a gente percebe que as doenças se renovam. E esta doença, ela tem um foco de contaminação, mas mesmo nós sabendo de todos os riscos, que o risco principal são as gotículas, são os aerossóis que nos cercam diariamente, não existe um meio 100% fidedigno que nós não tenhamos a tal contaminação. Então, por que é muito importante a presença do dentista neste momento para saber por que a gente tem que se proteger? Porque a gente tem contato com
muitas gotículas, com muitos aerossóis. E quando a gente está trabalhando, nosso detalhe clínico, eu faço estomatologia que não tem tanto detalhe, mas em alguns pacientes tem. Mas um profissional que trabalha com a dentística, que faz um implante, que faz um procedimento, uma limpeza, uma raspagem. Então, assim, o risco do volume destes aerossóis é muito maior. Então, o que a gente sabe de contaminação? Que ele é transmitido através de partículas, de gotículas que estão presentes na nossa fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse e principalmente na cadeira do dentista. E o principal também, que é o que estão reforçando muito, é que ele fica sobre superfícies. Então, aonde ele consegue se depositar, ele fica durante um período. Período esse que também já foi discutido, ele era muito maior, hoje ele é menor. Dizem que aproximadamente 72 horas ele é eliminado, mas nós não temos esta definição ainda correta, coerente. Eu já discuti outro dia com uma colega, discuti no sentido de trazer informações, que nós não temos os casos clínicos, muitos deles, concluídos. Hoje se sabe que alguns pacientes que retornam com a cura da Covid, eles trazem algumas sequelas, sejam elas em nível cerebral, pulmonar. Então, assim, de acordo com os atendimentos, nós temos mais embasamento para saber quais são os maiores riscos, sejam eles de contaminação, de transmissão, de superfície, quanto tempo ele fica. Então, no momento, nós temos que nos proteger de todos os modos. O consultório é um ambiente muito séptico, tem muita contaminação. Então, a gente tem que transformar esse ambiente num ambiente asséptico. Para que a gente consiga isso, nós devemos ter vários meios de equipamentos de proteção. E nós estamos observando que os cirurgiões dentistas estão se munindo, estão utilizando todos os que existem. Até você disse para mim, o que a gente pode fazer para minimizar os gastos, né, desses equipamentos que estão em escassez. Antes, os profissionais médicos não utilizavam tantos equipamentos de proteção. Hoje, a gente precisa da nossa classe, a classe médica, a classe de enfermagem, etc. Então, está muito escassez porque todos dependem desses equipamentos. Então, Tudo o risco... mudou, né? Tudo mudou. O médico que anteriormente utilizava no máximo o jaleco e uma luva, hoje ele Isso. se paramenta inteiro para fazer a anamnese de um paciente. Exatamente. Então, a gente está numa fase de aprendizado, eu diria, com muita, assim, segurança. Ninguém tem um 100% de sabedoria. Estamos todos no mesmo nível, vamos dizer, alguns mais, obviamente, porque estudam mais, porque fazem trabalhos, enfim, trabalham em outras universidades, mas os riscos estão presentes para todo mundo. Então, a gente está numa fase de bastante cautela. Eu tenho repetido isso, eu sei que tem muita gente que está com muita vontade, porque precisa trabalhar, depende de onde trabalha, responde por clínicas, por... superiores, que precisa estar atento, não tem tanto tempo de trabalho, tem aquela ânsia de voltar. Eu também estou ansiosa para voltar, mas eu tenho ponderado o trabalho pensando nos riscos. No meu risco, no risco do meu paciente, da minha equipe e da própria população, para a gente conseguir diminuir. Então, se a contaminação é por aerossol, é por gotícula, o ambiente de um consultório odontológico é muito propício para que ele esteja presente. Então, a gente precisa modificar o ambiente, deixar ele bem aerejado, ter muito cuidado entre as trocas dos pacientes, mas isso tudo é muito bem discutido em muitos trabalhos, em muitas lives, né? O que a gente vem hoje trazer é assim, o que eu posso minimizar de todo esse equipamento de proteção individual, sabendo, ontem eu fiz uma live e um profissional se queixou, e eu tenho também essa queixa. Você utilizar
a máscara N95, que nós nunca utilizamos. Utilizar um óculos de proteção. Eu tenho grau. Então, eu tenho um grau e depois eu vou pôr o óculos de proteção. Em cima dele, a gente tem que pôr o face shield, ou o protetor facial. A perda de acuidade que você vai ter é muito grande. Sim. Então, para você fazer um detalhe dentro de um procedimento, ainda, além disso, você pensar numa contaminação, quer dizer, o nível do seu trabalho diminui bastante, né? Sim, e foi por isso que a gente escolheu hoje falar sobre proteção visual. Porque a máscara mudou o tipo de máscara que nós estamos utilizando? Sim, mudou. Mas ela permanece na mesma dinâmica. Eu tenho que vestir e ela não é confortável. Tudo bem. Exatamente. O gorro mudou a gramatura? Mudou a gramatura, porém, eu continuo utilizando o gorro. Colocar um avental descartável por cima do meu jaleco, adicional, alguns profissionais não estavam utilizando, outros já tinham adotado na maioria dos seus procedimentos, mas continuavam trabalhando dessa maneira. Só que quando a gente fala de proteção visual, muita coisa mudou. Porque quando ia, de maneira geral, antes da pandemia, sempre foi recomendado tanto luva, tanto avental, tanto máscara, tanto óculos, quanto gorro. Tudo isso era recomendado. Mas o que o cirurgião dentista utilizava? Uma máscara, um gorro e o jaleco. Esse era o clássico para fazer um exame clínico de um paciente. O óculos, em algumas situações, ele acabava ficando de lado. E agora é inadmissível que ele fique de lado, não só pelo momento que nós estamos vivendo, mas porque vai acontecer uma mudança de posicionamento dos profissionais, né? E quando a gente fala de proteção visual, o que estava sendo preconizado? O que está sendo preconizado nesse momento de pandemia? Que você utilize um óculos de proteção. E o que a maioria dos cirurgiões dentistas estão utilizando são aqueles escudos faciais, que em algumas situações acabam atrapalhando o atendimento. Você acabou de me relatar, doutora Dulce, acabou de me relatar e acabou de colocar o seu óculos. Sim, então, tive que pôr. Não foi combinado, mas até. Não, é que você mostrou e eu pus para ver o detalhe do profissional equipado. Imagine você, doutora Dulce, a gente já conversou já hoje e já comentamos sobre alguns atendimentos que a gente vem realizando nesse momento de pandemia porque são realmente necessários. Sim. Atender um paciente com o seu óculos de grau, até tem uma imagem aqui muito ilustrativa para o pessoal gravar. Óculos de grau não é EPI, isso é o mais importante para o pessoal gravar. Óculos de grau não é EPI, por quê? Porque ele é aberto nas laterais. Ele no máximo me protege contra algumas partículas volantes, que são aqueles fragmentos liberados durante o procedimento, porém ele não é feito para isso. Ele tem essa barreira ali de proteção, mas essa não é a função dele. Então, o que acontece? Você, utilizando esse óculos, precisa colocar em cima dele um sobre-óculos, que vai fazer essa barreira lateral. E além do sobre-óculos, você utiliza o quê? O escudo facial para dar maior segurança. O que acontece na hora do procedimento? Acho que você pode me narrar isso. Você vai perder muito detalhe daquele procedimento. Você vai ter dificuldade. De acuidade visual. Você vai fazer Nós da odontologia trabalhamos com pequenos detalhes. Tudo para nós é mini, nada é macro na hora que você está trabalhando. Então, quando você perde essa acuidade visual, é muito difícil conseguir trabalhar. E não é só isso. Colegas que estão nos assistindo, que usam óculos de grau, que quiserem contribuir, por favor, nos mandem aqui nos comentários. Imagine você no meio de uma cirurgia e no meio dessa cirurgia o seu óculos embaça. Como você se sente? O que você faz? Levanta a mão e fala, auxiliar, por favor, arruma aqui para mim o escudo facial, arruma minha máscara e desembaça meu óculos. Só que o que acontece é que, por instinto, nós mesmos colocamos a mão na máscara e arrumamos. Isso acontece. Quem nunca não fez isso, né? A maioria de nós, por instinto, acabamos arrumando a nossa máscara e acabamos contaminando por conta desse óculos que embaçou. Você fazer isso uma vez durante a cirurgia, tudo bem, você tira a luva, substitui por uma nova e continua seu procedimento. Agora, fazer isso durante 5, 6 vezes em um procedimento longo que você precisa atender o paciente é inviável. Não tem como. Sim, então, é impossível. Não dá, né? Não tem a menor possibilidade de a gente conseguir trabalhar dessa maneira.
Então, sim, atrapalha muito. A ideia, doutora Shirley, da gente conversar hoje é mostrar essas alternativas para quem utiliza óculos de grau ou não se adaptou ao escudo facial. Por quê? Porque o escudo facial, na hora que você abaixa o queixo, às vezes para ter uma melhor visualização de algum ângulo na cavidade bucal, você esbarra nele. Quando você esbarra, ele já se desajusta da cabeça e você tem que pedir para alguém ajustar. Quem já utilizou aqui consegue relatar o quão desconfortável é utilizar ele, certo? Certíssimo. Vou. Eu não tô recebendo os comentários, não sei por quê. Que estranho. Aqui para mim tá aparecendo. Exatamente, o escudo facial impede o movimento. Essa é a desvantagem dele. Inegável, ele consegue me dar a proteção. É inegável, ele me dá a proteção. Mas ele tira o meu conforto durante o atendimento. Do que vale eu seguir toda a literatura, seguir o que a literatura preconiza em utilizar o escudo facial, Organização Mundial de Saúde, Anvisa, mas eu não tenho visualização no meu atendimento, ou tenho dificuldade de uso, não tenho conforto, tô com a minha orelha machucando, porque eu tô com 2 óculos, um em cima do outro, mais o escudo. É dificílimo de trabalhar dessa forma. Muito Então, difícil. a nossa ideia hoje, né, doutora Dulce, foi trazer alternativas para essa proteção visual. Só uma curiosidade antes de falar mais sobre essas alternativas. Olha, ficou cortado a reportagem que eu printei para trazer para vocês, mas vou narrar. Hoje nós temos mais de 35 milhões de brasileiros que utilizam óculos, independente do tipo de condição que faz com que ele utilize óculos, nós temos 35 milhões de brasileiros utilizando óculos. O que acontece com esses 35 milhões? Eu não tenho uma estimativa de quantos deles são profissionais da área da saúde, mas são muitos, porque a maioria acaba usando devido a essa acuidade visual que a gente falou no início da live. Imagina, toda essa gente, os profissionais da área da saúde, precisando de um EPI que seja de fácil colocação, que seja confortável e ainda por cima permita a colocação de lentes de grau. É mais ou menos aí que a gente quer chegar, é sobre isso que a gente quer falar hoje. O que está sendo preconizado, se você não usa óculos de grau, é exatamente isso que nós estamos vendo na imagem. É você utilizar o escudo facial e por baixo utilizar um óculos de proteção por baixo desse escudo. Por quê? Porque o escudo normalmente é aberto na lateral, então eu preciso de uma proteção extra. Agora, se você utiliza o óculos de grau, você precisa de alternativas. E a alternativa que a gente queria conversar com vocês, né, doutora Dulce, mostrar para vocês, é esse óculos aqui. Que eu até tenho ele aqui, daqui a pouquinho eu coloco para vocês olharem, observarem, que é uma alternativa de óculos vedado que consegue substituir o escudo facial. Você pode utilizar o escudo facial por cima dele? Sim, mas não é necessário. Por quê? Porque ele vai fornecer todo esse vedamento que você vai precisar, não só nos olhos, mas também nessa região do zigomático e acima do arco da sobrancelha. Ele vai te fornecer essa proteção e não vai embaçar. E o mais bacana de tudo é que ele vai conseguir colocar as suas lentes de grau, ou seja, de acordo com a sua receita do seu oftalmo, você consegue colocar nesse óculos e conseguir utilizar ele durante os seus atendimentos. Então, essa é a grande vantagem frente ao escudo facial. Você ter, ao invés de 3 peças, que é o seu óculos de grau, o seu sobreóculos e o seu escudo facial, você ter uma única peça para trabalhar. Essa é a grande vantagem e essa é a grande facilidade que a gente quer falar para vocês. Por favor, doutora Dulce, enquanto eu coloco... Não, que você, para todo mundo é novidade, para mim também. Você acha que este óculos, sem o protetor facial, a gente tem a mesma proteção? Vou colocar e vou te responder com imagens. Tá. Observe que nesse campo aqui, eu vou ter a máscara cobrindo o meu rosto, certo? E nessa parte de cima, eu vou ter o meu gorro. Então, eu consigo cobrir toda a minha face. E eu pedi pra gente começar a live com você me contando como é que seriam os principais meios de contaminação, né, do Covid. Quais são? Mucosas. Aliás, eu queria te interromper, já que hoje houve uma nova determinação que as pessoas que saem na rua
Eu já estava com isso prestando atenção, mas acho que até te Uhum, comentei. Todo mundo é obrigado a usar a máscara, mas ninguém tinha uhum, falado do óculos. Então você vai num mercado, a pessoa espirra, os olhos estavam descobertos. Então hoje uhum. foi solicitado que todo mundo saísse de máscara e colocasse um óculos de proteção. Por, i- Exatamente. por este motivo. E Aham. eu concordo muito com essa filosofia e a gente até Uhum. pode falar um pouquinho mais sobre ela. Principais mecanismos de contaminação: mucosa, mucosa do olho, mucosa do nariz, mucosa da boca. Com a Aham. máscara, você protege a mucosa do nariz e a mucosa da boca. E a mucosa do olho? O que acontece? Exatamente, está sempre exposta. Exatamente. Por isso que você precisa utilizar um óculos. Ah, mas Uhum. Amanda, eu não uso óculos de grau. Como é que eu faço então quando eu vou sair Uhum. no mercado? Você pode mandar confeccionar para você um óculos de proteção para que você possa sair e ter a proteção também nessa região do olho. Isso vai Exatamente. ser, ainda não é preconizado, né? Ainda não foi Uhum. recomendado pelos órgãos maiores, mas eu acredito que isso logo logo possa vir a ser recomendado Eles devido estão a. modificando. Eles estão modificando. Eu já vi hoje algumas reportagens com essa solicitação de utilizar um óculos de proteção. Perfeito. Deixa eu só, antes de responder as perguntas, só fazer alguns comentários para vocês com eles. Então, o que que a OMS preconiza? Ela preconiza nesse momento que nós utilizemos óculos que sejam vedados. Eu vou ficar de lado aqui, eu não vou conseguir ver vocês, mas você consegue Aham. observar como ele é vedado na lateral. Isso impede a entrada dos micro-organismos e das partículas volantes também. Então, esse óculos, ele é liberado é recomendado e liberado tanto pela Anvisa quanto pela OMS, devido a essa proteção vedada que ele me fornece. E o Uhum. principal, o mais interessante para mim, pensando em acuidade visual, mesmo que aqui no vídeo vocês estejam vendo um reflexo da luz que está na minha frente, eu que estou olhando para vocês não tenho reflexo no meu olho. Então, para mim trabalhar é muito mais fácil, porque ele não faz reflexo para mim. Tá fazendo aqui para vocês que estão me vendo, mas para mim não. Então, isso é o mais interessante. Não embaçar na hora da cirurgia e conseguir me fornecer a proteção. E o principal é confortável. E Não é, continuando, não é incômodo aqui. A gente se não, sente. zero incômodo. Aqui eu não tenho Uhum. nada me apertando. É, Você quer estresse maior do que você tá no meio de uma cirurgia e você Nossa, ter algo te incomodando, te demais. pinicando, não tem como Uhum. você trabalhar. É Uhum. extremamente desconfortável. Só vou mostrar como é que tira ele antes da gente responder as perguntas e continuar. Sempre quando você vai tirar o seu óculos de proteção, o seu equipamento de proteção visual, você precisa remover a luva, nunca tirar o óculos de luva, lavar a sua mão, remover o óculos por trás, porque é a área que recebeu menos aerosol, menos contaminação. Removeu por trás, lava a mão novamente e se desparamenta. Essa é a sequência ideal para você trabalhar. Posso fazer, posso Por te favor, interromper? Porque eu estou aqui para fazer pergunta, né? vamos lá. Ele é. Como é que ele pode ser desinfetado? Ele Perfeito. Perfeito. O que que a gente recomenda? A gente recomenda sempre desinfetar esse óculos com água e Uhum. sabão, sempre produtos neutros. Por que Uhum. produtos neutros? Para não afetar o tratamento da lente que você vai ter por conta do teu grau, por conta de não embaçar. Então, por isso que Uhum. a gente recomenda sabão e água. Eu Uhum. sei que em alguns protocolos tem se recomendado o álcool 70, porém Certo? na lente do óculos ele não é indicado por conta de Ah, remover esse tratamento. Então você entendi. pode utilizar o álcool 70 nessa região em volta do óculos. Aí você Uhum. pode trabalhar, mas na lente não. Então aqui Ótimo. sempre trabalhar com água e sabão ou hipoclorito. O hipoclorito diluído você Ah, consegue fazer essa limpeza dele. ótimo. Eu não estou vendo nenhuma pergunta. Deixa eu Para ver mim se tiveram ficaram algumas aqui. 23 entraram e só. Nossa, aqui tá 33 para mim e algumas perguntas. Vamos lá. Essas recomendações estão em conformidade com a OMS? Sim. Esse é um óculos. Qual que é a diferença desse óculos para outros óculos vedados no mercado que a gente está falando aqui para vocês? A diferença é que outros óculos vedados no mercado não têm a patente para colocar
as lentes de grau, de acordo com a sua prescrição, de acordo com o que o seu médico prescreveu para você. Então, essa é a diferença desse produto para outros no mercado. E aí, a gente tem alguns outros diferenciais de utilização, que é o conforto, que é a anatomia na hora que você veste ele. Então, esses são os principais diferenciais. A princípio, não pode usar com óculos de grau. Esse aqui você não precisa utilizar o óculos de grau, Rosemary. Esse aqui ele já vai ser tanto o seu óculos de grau quanto o seu óculos de proteção. Manda contato para solicitação de orçamento. Ana, eu acredito que a equipe da Diorama está aqui para poderem mandar para você também. Mais de imediato, qual a outra solução? Doutora Dulce, você teria mais alguma dica aqui de solução para quem usa óculos de grau? Então, ontem até a gente discutiu, além do óculos de grau, tem profissionais que usam lupa. E o protetor facial é muito difícil, então deram algumas sugestões de adaptação com alguns clipes por cima do protetor, mas eu acho que isso a gente só vai conseguir com o tempo. Porque eu vou te falar, eu não estou atendendo, mas eu tenho treinado em casa. Colocação e retirada da máscara, utilização da máscara com o óculos, com o protetor, porque são muitos equipamentos para você que você não tem muito controle deles, né? Então você precisa fazer um treinamento. Eu não tenho uma solução para quem usa óculos e precisa do protetor. É muito complicado, vai ter que pôr. A gente tem que usar um óculos o maior possível e depois aquele outro óculos para depois o protetor, mas é complicado, é bem difícil. É por isso que a gente está falando dessa alternativa hoje, porque ou você vai ter que se adaptar a utilizar um protetor facial que vai ser incômodo, ou você pode substituir pelo óculos. Até a Fabi comentou aqui que idealmente você teria que usar os dois. Não necessariamente, Fábio. No final, a gente pode te encaminhar o artigo da OMS, onde ele fala ou o óculos vedado ou o protetor facial. Você não precisa utilizar os dois, mesmo em procedimentos que gerem muito aerossol. Então, não tem problema. Você pode, sim, utilizar os dois, mas, de acordo com as recomendações, não há necessidade. Por favor, eu posso me intrometer claro. no que a doutora falou? Eu acho que a gente pode até optar por tipos de procedimento que você vai fazer. Se você fizer um procedimento que libere muito aerossol, que você veja que a quantidade é muito grande, então você pode utilizar este óculos e mais o protetor, se isso for necessário, né? É uma opção. E até vai ser mais confortável do que aquele óculos que fica preso, que tem a haste atrás da orelha. Então é uma opção muito mais do cirurgião dentista, né? Se quer utilizar os dois ou esse que tem a fita mais o protetor. A Fábia comentou aqui com a gente que o bacana de utilizar o escudo facial em cima desse óculos é que ele também protege a N95. Isso. Sim, mas dá para você utilizar também uma máscara cirúrgica descartável em cima da N95. Dá para trabalhar das duas maneiras. Eu, particularmente, não me adaptei ao escudo facial. Achei dificílimo trabalhar com ele. Deixa eu fazer uma consideração que eu fiz uma live com uma especialista ontem e ela orientou que não é para a gente utilizar N95 com uma máscara cirúrgica. Não é recomendado porque você aumenta a possibilidade de contaminação. Então, uma máscara N95 bem adaptada é suficiente para que você tenha proteção, desde que ela esteja em condições, nova, adaptada, sem nenhum tipo de contaminação por entre ela. Ela tem que estar muito bem aderida ao rosto. E se olha você o que a gente falou já hoje, que as coisas mudam diariamente. Exato, por isso que eu estou te dizendo. Tem gente que põe a cirúrgica por baixo e a N95 para não machucar o nariz. Também não pode, porque não tem aquela total hermetização assim, da máscara para que a gente não aspire nenhum tipo de gotícula. Perfeito. Então, é uma coisa que a gente conversou ontem, por isso que eu estou passando. É importante que a gente repasse sempre o que é o correto, né? Não consigo utilizar a lupa, a Rê falou para nós. Eu até comentei com o pessoal da Diorama hoje à tarde. Eu não uso lupa, né? Não preconizo, mas tem muitos colegas que preconizam o uso da lupa. Eles estão estudando algumas maneiras para colocar a lupa no óculos no modelo que você escolher. Então depende do modelo que você vai escolher para que vocês juntos estudem a possibilidade de colocar ou não a lupa. Maxilloface do desinfeta a gente já respondeu.
Esse volume do óculos consegue se adaptar bem ao protetor facial? Sim, consegue se adaptar bem, porque apesar de você me ver no frontal como se ele tivesse um volume muito grande, ele não tem. Na lateral você consegue observar. Olha aqui. Ele não Uhum, é muito espesso, então ele se adapta bem. Ele tem um volume muito similar ao óculos convencional de proteção. A diferença é que ele é vedado. uhum. Devido à escassez do N95, ela será reutilizada. Portanto, protege também a máscara. Portanto, tudo bem, é Fábio. Custo desse óculos. O custo, o pessoal da Diorama conversa com você, Rose. A lente de grau é nesse óculos, sim. Tanto essa lente que você está vendo aqui é a lente de grau. Exatamente essa aqui. Ela vai vir no tamanho, no formato certo do modelo que você escolher, seguindo a receita do seu oftalmo. Dá para colocar qualquer grau nesse óculos? Sim, qualquer grau nesse óculos, a depender da sua prescrição. Difícil, embaça muito. Esse aqui você não vai ter problema de embaçar. Shirley, tô falando bastante, né? Não, eu tô. Você vai me interrompendo, porque eu Não, tomei você aqui está as perguntas. falando informações técnicas que eu não tenho. Eu quero que todo mundo saiba que eu estou aqui também aprendendo com todos, porque é uma novidade. Eu acho que a gente tem que sempre aprender e tentar. Nós estamos em tentativas. Quem se adapta melhor com um tipo ou com outro é que este parece que ele é muito menos agressivo porque a gente tem hoje para Exatamente. trabalhar. Exatamente. Esse aqui você não vai ter problema para embaçar, porque você tem a opção Uhum, de fazer uma lente anti-embaçante. Então você consegue lógico. trabalhar com muito mais facilidade. E para mim, na verdade, o embaçar é irritante na hora do procedimento, é muito irritante. Nossa, Mas para muito. mim, o que mais me incomoda é o reflexo. O reflexo Uhum, dói o olho, você não... Para mim, o pior, se eu fosse fazer uma escala do pior, reflexo depois embaçar. Então, você é. removendo esses dois já é um grande ganho. Sim, dá para colocar lente multifocal e anti-embaçante. Máscara, óculos de grau e face shield embaça demais, embaça muito. É muito difícil para trabalhar por Fora que qualquer... além de embaçar, a gente fica sem ar. Fica sem ar. O Eu me dentista vai sinto ter que se completamente presa. calar. O dentista é um profissional que a gente falava muito, né, com o paciente conversava. Hoje a gente vai ter que ficar quieto, pelo menos até então. Não tem como conversar, porque o mínimo que você conversa, além de você transmitir, hoje não dá para você ficar falando com aquela máscara e o face. O som vem para você mesmo. Uhum, exatamente. É extremamente difícil de trabalhar. Embaça demais. Sim, a N95 é descartável, mas doutora Dulce me corrija, mas até a informação de ontem que eu tinha Uhum. era que foi autorizado devido à escassez dos EPIs que nós estamos tendo, você reutilizar ela. Sim, ela é descartável, porém houve essa autorização. Você tem alguma Ela informação tem, diferente? ela tem um tempo de utilização, você tem um ar que você tem Quatro que horas, não? respirar, isso, em média 4 horas. Se ela molhar antes, você tem que descartar. E durante esse período de 4 horas, ou quando você termina o atendimento, você tem uma técnica correta de remoção, colocar num recipiente aerado, e você pode, o que eu ouvi, você vai alternando. Então, você tem 3 ou 4 máscaras, você deixa a máscara de segunda-feira, na terça-feira você usa uma outra, e você vai alternando, deixando ela no ambiente limpo e quieto, para que você possa reutilizar novamente. Até que você perceba que não tem mais aquela filtragem, aquela filtração do ar, e aí você tem que descartá-la. Perfeito. Ele é confeccionado 100 grau também? Sim, 100 grau. Até a gente tem dois contrastes aqui. Professora Dulce, que utiliza óculos de grau, e eu que já não Hum. utilizo há mais de um ano. Não utilizo óculos de grau. O meu, eu pedi para ser feito completamente 100 grau, só com a vedação e com a proteção dele. Então, para mim, é muito mais confortável utilizar. É o que eu falo para vocês. Se eu que não utilizo óculos de grau já opto por utilizar uma peça única por ser muito mais fácil para trabalhar, imagina quem usa óculos de grau que tem que trabalhar com 2 ou 3 peças a Sim. depender do seu procedimento, da sua escolha, enfim. Doutora Dulce, pessoal, mais alguma dúvida? Doutora Dulce, por favor, mais alguma contribuição? Se você precisar, estou aqui.
Eu acho que Perfeito. é uma modernidade, é um óculos bem estiloso, né, vamos dizer. Ele é um óculos que me parece ser muito confortável e eu não posso te falar em relação a ele e a máscara, é uma posição que é sua, que você já tem essa experiência. Eu acho que a gente tem que saber e temos que nem você disse, minimizar aquele tanto de EPI que a gente tem. Nós vamos nos adaptar. É uma coisa de tempo. Tudo na vida a gente se adapta. Só que a gente Uhum. precisa ter calma para poder compreender e aprender a trabalhar com todos os riscos e tudo que a gente precisa. Então, se a gente tem uma forma de minimizar um pouco todos aqueles equipamentos de proteção, é uma opção muito importante no momento. Sim. O pessoal perguntou aqui, mesmo sem tratamento anti-embaçante, esse óculos costuma embaçar? O que que eu senti? O meu tem o tratamento anti-embaçante, mas o que que eu sinto? A adaptação dele aqui nessa região nasal é muito melhor do que os óculos de proteção convencionais, aqueles que a gente compra para partículas volantes. Então, mesmo pela adaptação dele, eu acredito que ele não embaçaria, por conta da adaptação dele com a máscara. Mas Uhum. aí eu já não tenho essa experiência para responder a Raquel. Ou, ou Amanda, não precisa Uhum. nenhuma técnica especial para colocá-los, do tipo umidificar a borracha para que ele fique bem adaptado. É só Não, realmente uma questão de você acertar no seu rosto, é isso? exatamente. Como eu coloquei aqui para vocês, é muito fácil a colocação. Então eu venho aqui, Uhum, adapto a minha posição e coloco ele. Ele é extremamente confortável. Para mim, o que mais me incomodava na época que eu usava o óculos de grau era atrás da orelha. Aqui me uhum, incomoda muito. Eu não sei, eu não utilizei durante muitos anos. Foram 5, 6 anos utilizando, não foi desde a infância. uhum. Então, eu não sei você, doutora Dulce, que imagino que já utiliza a vida inteira. Se chega um momento que você se acostuma com essa dorzinha atrás da orelha. Não, acontece, eu não uso máscara de elástico. Eu Uhum, não me adapto. Então, a minha uhum, máscara é sempre de amarrar. uhum, Talvez por causa do óculos, porque eu sempre trabalhei com proteção. Eu fui uhum, professora durante muito tempo. Quem é meu aluno que está por aí sabe que eu a vida inteira pedi o óculos. Eu chegava na clínica e falava: cadê seu óculos? Porque eu sempre percebi que a mucosa ocular é um risco de uhum, contaminação. uhum. E hoje E está não se só do falando. Covid, né? De Não! inúmeras. Hoje estão falando muito da máscara no queixo. Mas quantos profissionais que trabalham com a máscara no queixo e abrem porta e telefone? Então, hoje é uma técnica que a população está aprendendo, mas a gente é técnico e nós precisamos trabalhar com a máscara no nariz e na boca. Uhum, E essa máscara, quando vem na orelha, aqui para mim me incomoda demais. Eu não sei se uhum, talvez seja pelo óculos. Então, eu uso máscara de amarrar. Essa máscara N95, ela é com um elástico que foge da orelha. Esse uhum, óculos também vai fugir. Então, diminui um pouco, minimiza um pouco tudo aquilo que a gente tem de incômodo uhum. para fazer os procedimentos. Eu concordo com você. Aqui o pessoal perguntou da adaptação. A adaptação é bem tranquila, ele tem uma regulagem. Vou tirar ele Uhum, aqui para vocês verem. Eu tirei ele pela parte da frente, lembrando que se eu tivesse atendido um paciente, eu tinha que ter removido pela parte de trás, idealmente. Ele tem uma regulagem aqui que você consegue ajustar o tamanho, então ele não vai ficar te uhum. apertando, não é um tamanho único que varia de profissional para profissional, então essa é a grande vantagem. É, eu Pode te falar. perguntei porque a gente, quando é mais novo, faz mergulho, etc. E tem aqueles óculos para a gente entrar na água, a gente tem que molhar, né, o vidro para poder mergulhar. Uhum. Esse não é necessário, ele seco, você coloca e ele fica super adaptado. É isso. Exatamente, você não precisa fazer um Perfeito. ajuste prévio com alguma Uhum, outra técnica antes de colocar, só vestir ele. perfeito. Exatamente, Raquel, não tem jeito. Quando você utiliza dois óculos, além de embaçar, vai ter o desconforto de duas peças, uma em cima da outra, se ajustando. Não é fácil mesmo. Ah, aqui cabe um comentário bacana. Qual que é a diferença do óculos vedado e do óculos que não é vedado? Daquele óculos de proteção que nos ensinam a comprar lá na faculdade, né? Nos Uhum. primeiros anos que a gente acaba pedindo na lista do aluno. Qual que é a diferença? A diferença que a gente vem falando desde o início.
O óculos de proteção, ele vai servir para situações que você não está trabalhando com aerossóis. Similar a esse modelo que também é da Diorama que a gente está mostrando aqui para vocês. Ele tem uma barreira de proteção lateral que vai proteger contra essas partículas volantes, porém você consegue observar que você tem algumas aberturas que você não encontra no óculos vedado. Por quê? Porque essas aberturas ali não vão estar te protegendo contra agentes infecciosos, apenas contra partículas maiores. Agora, o vedado vai proteger contra qualquer tamanho de partícula. Então, a diferença é, vou utilizar esse óculos quando eu for fazer um exame clínico no meu paciente. Não gerei aerosol. Posso trabalhar com ele. Vou atender um paciente onde eu vou gerar aerossóis. Aí eu preciso trabalhar com óculos vedado nesse momento de pandemia. E depois, nós acreditamos, né, doutora Dulce, que isso vai ser um marco e vai se tornar rotina. Assim como a luva não era utilizada e você nos contou essa história. Nem me fala. Que você foi dessa época. Eu não fui dessa época, que vim depois. E você sabe que foi muito profissional, resistiu a utilizar a luva, que não tinha sensibilidade, e o tempo foi fazendo com que a gente se adaptasse. Talvez essa normatização de EPI vai ser comum, nós vamos ter que utilizar, mas é uma questão de treinamento, de conhecimento do que você está fazendo, de colocação e retirada de todo o equipamento de proteção. Isso é um tempo que os profissionais têm que ter para compreender, aceitar e trabalhar. Então, quanto menos a gente tem de coisas para a gente se movimentar e minimizar, é melhor. Eu acredito que agora, quando as coisas começarem a se normalizar, nós já vamos voltar aos atendimentos, preferencialmente utilizando óculos vedados, e a gente vai se acostumar tanto que vai virar rotina, né? Exatamente. Existem outros modelos de óculos vedados. Então, aqui você tem opções para escolher de cores, né? Você consegue trabalhar tanto com a cor dessa parte frontal, quanto a cor da tira. Você consegue escolher. Existem no mercado outros óculos vedados, porém com a desvantagem de não poder permitir essa adaptação às suas lentes de grau. E também muda o modelo, muda a anatomia. Então, aqui a gente está falando de conforto, mais a possibilidade de colocação. Ansioso pelos meus. É verdade, Maxilo Face. Vamos trocar fotos com os nossos óculos. Eu fui dessa época, provavelmente da época do sem luva. Você foi? Não, a Rosemary mandou para nós. Ah, ela foi da época da sem luva? Exatamente. Então ela é minha contemporânea. Você lembra, né, Rosemary? A gente trabalhava e nós chegamos a reesterilizar luvas de procedimento. Era uma dificuldade, não tinha. Agora a gente tem que se readaptar. Tudo mudou, né? E o Covid talvez não seja o último ainda micro-organismo que a gente vai ter que lutar para poder não se infectar. Eu acredito nisso. Só um pouquinho que eu fui abrir uma pergunta aqui e fechei. Pessoal, eu queria finalizar com vocês com uma imagem de dor e sofrimento de uma pessoa utilizando máscara com óculos todo embaçado. Só para a gente repensar realmente no quão importante é, além de seguir as recomendações, buscar um EPI que traga conforto e visualização adequada durante os nossos atendimentos. Gostaria de finalizar com essa mensagem. Certeza. E, professora Dulce, peço que você também deixe uma mensagem aqui para o pessoal. Eu gostaria novamente de agradecer. Eu acho que esse equipamento é um equipamento ultramoderno, uma coisa muito diferenciada, confortável, que eu estou te dizendo. Eu não tenho a experiência, os nossos colegas estão aqui, eu estou sendo bem sincera, mas eu vou provar e eu vou trazer informações para vocês. Pelo que eu percebi, é um óculos que nos dá mais conforto no atendimento, de visualização, uma acuidade mesmo, maior delicadeza naquilo que você está fazendo e menos risco de contaminação. Então, é tudo melhor. Se a gente enxerga melhor, se dói menos, se a gente tem menos possibilidade de contaminação, é um equipamento que a gente, pelo menos, tem que conhecer para poder utilizar com os nossos atendimentos. Eu agradeço a Diorama por me chamar.
Eu vou disponibilizar da minha experiência com vocês. Eu ainda estou reclusa, mas estou estudando para que eu possa voltar aos atendimentos de uma maneira segura para todos, inclusive para mim, obviamente, mas eu tendo segurança, eu consigo passar a segurança para os pacientes. A gente, muitas vezes, faz procedimentos que exigem muita concentração. E a concentração faz com que você perca detalhes que você tem durante os atendimentos, porque você está fazendo uma parte técnica científica. Hoje você tem que ter a ciência, a técnica e todo aquele receio de contaminação muito próximo de você para que você não promova outro tipo de risco, tanto para você como paciente, para quem trabalha com você e para todos, de uma maneira geral. Então, é mais uma forma da gente trabalhar numa sociedade moderna que trouxe uma doença muito grave, muito infectante, e nós precisamos estar aptos para poder voltar a oferecer recursos de primeira para todo mundo que procura os nossos consultórios. Exatamente. Faço minhas as suas palavras também, doutora Dulce. Muito obrigada. Temos uma filosofia muito similar. Isso é muito bacana trabalhar com pessoas assim. Muito Pessoal, obrigada. Gostaria de me colocar à disposição, tanto no meu Instagram quanto aqui no Instagram da Diorama. O que vocês precisarem de suporte, eu posso aqui ajudar vocês, toda a equipe pode ajudar vocês. A professora Dulce, vou falar por ela, porque já sei que ela falaria isso, mas que também fica à disposição no seu Instagram. O que eu não souber, eu vou encaminhar para você ou para a Diorama, com certeza. E nós, nos próximos meses, né, nesse momento de pandemia que nós estamos voltando aos poucos aos atendimentos, nós também vamos postar para vocês a nossa rotina, utilizando esse EPI, que vai ser novidade, utilizando outras alternativas e dando dicas para vocês de uso e alimentando vocês também de mais conhecimento. Isso tá bom? mesmo. Um abraço, então, para todo mundo. Obrigada. Imagina, obrigada a você por vir aqui me acompanhar nessa live, nesse bate-papo gostoso. Eu agradeço a todos que estiveram presentes. Pessoal, essa live vai ficar gravada para vocês observarem aqui durante 24 horas. Ficou algum ponto? Manda pra gente no direct, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e obrigada pela companhia hoje. Obrigada, Amanda. Até mais. Tchau, obrigada gente. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.